Meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes quero novamente me colocar à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar, seja para tirar dúvidas desses nossos encontros, seja para tirar dúvidas de outros e qualquer outro ponto do direito administrativo. Perfeito? Pessoal, nós vamos iniciar o nosso estudo agora desta temática, da temática da improbidade administrativa, que eu nem preciso dizer para você da relevância do estudo da temática da improbidade administrativa, haja vista as alterações promovidas pela Lei 14.230, promovidas, claro, na Lei 8429. Perfeito? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. E o nosso tópico número 1 tá aqui, é o conceito e os comentários iniciais, perfeito? Você vai anotar para mim, pessoal, que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. Anote isso no seu caderno. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. O que eu quero dizer para você é que não será todo ato ilegal que será considerado improbidade administrativa. Para que se configure improbidade administrativa, é necessária uma imoralidade qualificada, ou seja, uma situação de enorme gravidade. Vem cá. A improbidade administrativa, pessoal, tem o seu conceito previsto pelo STJ como um conceito inelástico, ok? Pois nós estamos no campo do direito sancionador. Preste muita atenção nisso, ok? A improbidade administrativa, de acordo com o STJ, o seu conceito é um conceito inelástico, pois nós estamos no campo do direito sancionador. De acordo com o STJ, haverá improbidade administrativa. Na verdade, o STJ diz que o referencial da Lei 8429 é o ato do agente público voltado à coisa pública, a qual foi chamado a administrar. Então, veja, de acordo com o STJ, o conceito de improbidade administrativa é um conceito inelástico, pois nós estamos no campo do direito sancionador. O referencial da Lei 8429 é o ato do agente voltado à coisa pública, a qual foi chamado a administrar. E aí o STJ, então, vai dizer que não há improbidade. O STJ vai dizer que não há improbidade em eventuais abusos praticados por autoridade policial frente a particulares durante a abordagem policial. Não há improbidade administrativa em eventuais abusos praticados por autoridades policiais frente a particulares durante uma abordagem policial. Preste atenção que o STJ não disse que o ato é lícito. O STJ só disse que o ato não é improbidade administrativa. Porque para configurar improbidade administrativa, eu preciso pensar que terá necessidade do agente público estar voltado
a coisa pública a qual foi chamado a administrar. Perfeito? Pessoal, aí vou trazer para você uma problematização aqui agora. Porque nesse mesmo sentido, o STJ entende que há improbidade em eventuais torturas praticadas por delegado de polícia frente a preso custodiado. De acordo com o STJ, há improbidade em eventuais torturas praticadas por delegado de polícia frente a preso custodiado. Então, esses dois julgados do STJ são julgados bem paradigmáticos, em que o STJ, se valendo do conceito de improbidade, tem esses dois entendimentos. Qual que é a minha preocupação para esse último entendimento? De que há improbidade em eventuais torturas praticadas por delegado de polícia frente a preso custodiado. Porque o STJ vai dizer que este é um caso de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Só que, pessoal, veja, com as alterações promovidas pela Lei 14.230, o rol do artigo 11 de violação a princípios passou a ser um rol taxativo e não está lá como hipótese de violação a princípios a tortura de preso custodiado. Então, cá entre nós, eu não sei como a jurisprudência do STJ vai se manifestar acerca desse tema. Hoje, a jurisprudência, feita com base na Lei 8429, pré-14.230, é de que há improbidade em eventuais torturas praticadas por delegado de polícia frente a preso custodiado. Mas a gente precisa ficar atento como a jurisprudência vai se manifestar. Não só nesse caso da tortura do preso custodiado, mas de todos os outros casos que o STJ entendia, ou entende ainda, pelo menos, como improbidade de violação a princípios, como assédio de professor sobre aluno em escola pública. O STJ entende que é improbidade e violação a princípios, mas também não está expresso no artigo 11. Vamos ver como a jurisprudência vai se manifestar. A gente precisa ficar atento a isso. Muito bem. Pessoal, a improbidade vem prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que vai ser disciplinado pela Lei 14, que vai ser disciplinado pela Lei 8429 de 92, alterada, recentemente pela Lei 14.230 de 2021. O nosso estudo aqui, pessoal, basicamente vai ser acerca das alterações promovidas pela Lei 14.230, porque, sem sombra de dúvida, vai ser o foco de todos os concursos, inclusive dos nossos. Perfeito? Trago para você ainda, no que tange a conceito de improbidade, e comentários iniciais, de que não há foro por prerrogativa, de função nas ações de improbidade administrativa. Não há que se falar em foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Isso porque a Constituição não trouxe foro especificamente para as ações de improbidade. A Constituição trouxe foro por prerrogativa de função para ações penais. E a ação de improbidade não é uma ação penal, é uma ação de improbidade administrativa. De modo que ainda eu quero que você anote
que o STF também tem entendimento que Constituição de Estado não pode trazer foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Constituição do Estado não pode trazer foro por prerrogativa de função em ações de improbidade. Porque, de acordo com o STF, o que a Constituição do Estado pode, no que tange a foro por prerrogativa de função, é reproduzir a Constituição da República. A Constituição do Estado não pode inovar, não pode conceder foro por prerrogativa de função onde a Constituição da República não fez. Então não há que se falar em foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade, nem mesmo com previsão na Constituição estadual. Agora, eu trago para você um entendimento do STJ. O STJ faz uma distinção do julgamento do STF. É uma distinção, é um distinguish, ou seja, trata de assunto diferente, não é a mesma coisa. Anota para mim que, de acordo com o STJ, a ação civil de perda de cargo de promotor de justiça, a ação civil de perda de cargo de promotor de justiça, cujo ilícito não seja capitulado na Lei 8429, ou seja, cujo ilícito não seja da improbidade administrativa, não seja ato de improbidade. Então, a ação civil de perda de cargo de promotor de justiça, cujo ilícito não seja ato de improbidade, não seja previsto na Lei 8429, essa ação será processada e julgada no Tribunal de Justiça. Porque, de acordo com o STJ, aqui eu não estou falando de ato de improbidade. Eu estou falando de uma violação ao Estatuto do MP, da lei orgânica do MP. E aí, neste caso, haverá que se falar em foro por prerrogativa de função quando não se tratar de ato de improbidade administrativa. É um distinguish que o STJ faz. Não é uma superação do entendimento do STF, até porque o STJ não pode fazer superação de entendimento do STF. Só o STF pode fazer. O que o STJ faz é uma distinção, é tratar de maneira diferente uma matéria diferente. E aí, eu trago para você a primeira grande novidade trazida pela Lei 14.230. Veja, pessoal, a ação de improbidade não se configura como uma ação penal. E sempre se pontuou que a ação de improbidade era uma ação civil. Todavia, o artigo 17d estabelece que a ação de improbidade é uma ação repressiva de caráter sancionatório e diz mais, diz que não configura uma ação civil. Então, observe, pessoal, que sempre se disse que a ação de improbidade não era ação penal. E não era mesmo. E sempre se disse que a ação de improbidade era uma ação civil. Acontece que, com a alteração promovida pela Lei 14.230, a ação de improbidade também deixa de ser uma ação civil e passa a ser uma ação de improbidade. É como se agora nós... É como não. Agora a gente passa a ter 4 instâncias. Nós não temos a instância civil, penal e administrativa. Agora a gente passa a ter a instância da improbidade administrativa. Então, a ação de improbidade é uma instância autônoma e é uma ação repressiva de caráter sancionatório e não constitui uma ação civil.
Perfeito? Muito bem. Trago para você ainda o artigo 1º, caput, que vai dizer que o sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Aí, meus amigos, observe, o artigo 1º, parágrafo 4º, traz um dos pontos mais relevantes que nós vamos discutir aqui no âmbito da improbidade administrativa. Diz o artigo 1º, parágrafo 4º, que ao sistema de improbidade são aplicados os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ao sistema da improbidade aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador. Isso quer dizer o quê, pessoal? Uma frase simples, Bruno, que se cair a literalidade, é tranquilo. Aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade. Aí, isso é tão relevante, uma frasezinha tão curta, relevante para respondermos essa pergunta. A aplicação retroativa dos aspectos benéficos da Lei 14.230? Porque, pessoal, a Lei 14.230 altera a 8429 e em 90% das alterações, as alterações promovidas são alterações benéficas, que afrouxam a improbidade administrativa. Então, e aí, eu te questiono, aplicam-se aos atos de improbidade, aplicam-se retroativamente as alterações benéficas? Aí a resposta precisa passar por um entendimento do STJ, haja vista que a lei não trouxe, houve uma ausência de disposição específica na lei. Ora, e nem precisava. Com o artigo 1º, parágrafo 4º, nem precisava de disposição expressa para isso. Porque olha o que o STJ diz. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. Veja ainda, o tema se insere no âmbito do direito administrativo sancionador. E segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do artigo 5º do inciso 18 da Constituição, qual seja a retroatividade da lei mais benéfica. E para fecharmos, olha, a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do direito sancionatório e não apenas do direito penal. Se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma conduta infracional já existente, entendo que tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Princípio implícito do direito sancionatório, a lei mais benéfica retroage. Olha, pessoal, então, por uma triangulação, eu vou aplicar a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa. Porque, veja, diz a lei que aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios do direito administrativo sancionador. Por uma aplicação analógica, aplica-se ao direito administrativo sancionador o princípio da lei penal, da lei mais benéfica, da retroatividade da lei mais benéfica. E, consequentemente, então, aplica-se ao sistema da improbidade a retroatividade da lei mais benéfica. Por essa triangulação,
Aplica-se o princípio da lei mais benéfica, da retroatividade da lei mais benéfica, no processo administrativo disciplinar. E é um princípio, então, do processo administrativo disciplinar, que vai ser aplicado no âmbito do sistema da improbidade administrativa. Então, esse é um ponto muito interessante para cair não só na sua prova objetiva, mas, sobretudo, numa prova discursiva e, eventualmente, numa questão oral. Perfeito? Muito bem. Saio com você desse tópico número 1 e entro no tópico número 2, em que aqui está escrito 2.1, mas coloca número 2, sujeitos dos atos de improbidade. Coloque assim, sujeitos dos atos de improbidade. E aí coloca para mim, 2.1, os sujeitos passivos. Pessoal, quem são os sujeitos passivos do ato de improbidade? Sujeito passivo do ato de improbidade são aqueles que sofrem o ato de improbidade. Sujeito passivo do ato de improbidade é aquele que sofre o ato ímprobo. E aí nós temos, no artigo 1º, parágrafo 5º, quem são esses sujeitos? São sujeitos passivos do ato de improbidade, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e as administrações diretas e indiretas. Também serão considerados sujeitos passivos a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, dos entes públicos ou governamentais. Então, poder executivo, legislativo, judiciário e os órgãos da administração direta e indireta. Olha, se tivesse apenas órgãos da administração direta e indireta, já resolvi o problema. Porque é claro que o executivo, legislativo e judiciário estão dentro da administração direta, são órgãos da administração direta. Mas a lei quis deixar claro que vai ser aplicado ao executivo, ao legislativo, ao judiciário e também aos órgãos da administração pública direta e indireta. Aplica-se também à entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo de entes públicos ou governamentais. E trago para você ainda o artigo 1º, parágrafo 7º, que estabelece que também será aplicado àqueles que, independentemente de integrarem a administração, sejam entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Só que observe, pessoal, a essas entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, nós vamos falar que eles são sujeitos passivos secundários. E por que sujeitos passivos secundários? Por causa disso. Porque nesses casos, dessas entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio, fica limitado o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Limita-se o ressarcimento do prejuízo à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O ressarcimento do prejuízo não recai sobre todo o dano, sobre todo o desvio, apenas sobre a repercussão do ilícito, do prejuízo nas contribuições dos cofres públicos. Por isso o nome sujeitos passivos secundários. E aí uma grande novidade é essa atenção que eu coloco aqui para você. Observe, pessoal, não há mais a diferença
se a contribuição estatal foi superior ou inferior a 50% do patrimônio ou da receita atual. Porque na Lei 8429, pré-14.230, havia a diferença se essa entidade para a qual o erário concorra ou haja concorrido era para mais de 50% ou para menos de 50%. Com a alteração promovida pela Lei 14.230, se o erário concorre ou concorreu para o patrimônio ou receita atual, não interessa se mais ou menos de 50%, vai ser considerado sujeito passivo secundário. Então anote isso. Não há mais a diferença da contribuição estatal ser superior ou inferior a 50% do patrimônio ou da receita atual da entidade. Muito bem. Trago para você agora a discussão, pessoal, sobre o sujeito. Deixa eu apagar aqui. Trago para você agora a discussão acerca do sujeito ativo. Sujeito ativo do ato de improbidade. O sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade. E no que tange ao sujeito ativo, eu quero que você saiba que o primeiro sujeito ativo é o agente público. Num conceito amplo de agente público, nos termos do artigo 2º caput da Lei 8429, que é aquele agente público, pessoa física, que em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, exercendo cargo, emprego, função, mandato, pratica ato de improbidade. Então, observe que o conceito de agente público previsto na lei é um conceito amplo. Todo aquele que exerça uma função pública em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, ocupando cargo, emprego, função ou mandato, será considerado agente público para fins de improbidade. Então, muito bem. A inovação vem no artigo 2º, parágrafo único da Lei 8429, que vai trazer a figura do particular sendo uma pessoa física ou jurídica. Então, observe que a jurisprudência do STJ já permitia que pessoa jurídica fosse um sujeito ativo do ato de improbidade, que praticasse o ato de improbidade. Agora, a legislação traz de maneira expressa que poderá ser particular a pessoa física ou jurídica que celebra com a administração convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Posso resumir para você assim, olha, a pessoa física ou jurídica que celebra algum ato com o poder público, algum ajuste com o poder público, será sujeito ativo do ato de improbidade. E ainda chama atenção para você para o artigo 3º, que vai estabelecer, também como sujeito ativo, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, e aí preste atenção, é a primeira vez que você vai ver isso, dolosamente para a prática do ato de improbidade. Bom, deixa eu falar isso, porque você vai ver, isso é uma marca. A lei se preocupa um tempo inteiro com essa expressão, dolosa, doloso, dolosamente. Só há que se falar em ato de improbidade hoje, em ato de improbidade doloso. Não há mais que se falar em ato de improbidade culposo. Todo ato de improbidade é um ato
doloso, não havendo mais que se falar em ato culposo. É o primeiro ponto que eu queria conversar com você. O segundo é que aqui também o artigo 3º também está tratando aquele que não é agente público, ou seja, está falando novamente do particular, que induz ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. O que eu quero chamar a atenção para você? Na Lei 8.429, antes da alteração promovida pela 14.230, estaria aqui também a questão da indução, da concorrência, mas também estaria a questão de benefício. De benefício. Então, o artigo 3º, com redação anterior, era aquele que, mesmo não sendo agente público, induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Veja que no artigo 3º eu não tenho mais a questão do benefício. Então agora não tenho mais a questão do benefício. Então agora aquele que não é agente público e que não foi a questão de celebração de um ajuste com a administração, responde por improbidade se induzir ou se concorrer dolosamente à prática do ato. Perfeito? Veja, pessoal, trago ainda para você o artigo 3º, parágrafo 1º e o artigo 3º, parágrafo 2º, que vão dizer o seguinte, olha, parágrafo 1º, os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado. Então, veja, sócio, cotista, diretor e colaborador de pessoa jurídica de direito privado não respondem por ato de improbidade a que venha a ser imputado a pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, hipótese em que responderão nos limites da sua participação. Então, o artigo 1º está dizendo o seguinte, não é pelo simples fato da pessoa jurídica praticar um ato de improbidade que todo sócio, que todo gestor, que todo cotista, que todo administrador vai responder pelo ato. Não. Eles só irão responder se houverem participado e tiverem benefício direto daquele ato de improbidade. E, claro, vão responder na proporção da sua participação. Parágrafo 2º, importantíssimo, tá, pessoal? Estabelece que as sanções de improbidade não serão aplicadas à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração, nos termos da lei anticorrupção. Então, o que o artigo 3º, parágrafo 2º está dizendo é: não serão aplicadas duas sanções. Não aplica sanção da lei anticorrupção e não aplica sanção da lei de improbidade. Na verdade, se o ato de improbidade for também tipificado como ato anticorrupção, como ato lesivo, ato anticorrupção não, né? Se for como ato lesivo à administração previsto na lei anticorrupção, aplicam-se as sanções da lei anticorrupção e não da lei de improbidade. Muito bem. Agora, pessoal, quero trazer 2 comentários para vocês aqui. Quero trazer o primeiro, a questão da propositura exclusivamente contra particular e a questão de litisconsórcio. É possível ajuizar a ação de improbidade exclusivamente contra particular? Há que se falar em litisconsórcio passivo necessário? Anota para mim o seguinte. Primeiro, não há litisconsórcio passivo
necessário, não há litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. Não há. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. Esse é o entendimento do STJ. Por que que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade? Porque se pode ajuizar a ação de improbidade apenas contra o agente público. Então, observe, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, porque pode ser ajuizada a ação de improbidade contra o agente público apenas, ok, e não tem problema nenhum. Agora, o mesmo STJ, entendimento 2 aqui, entende que o particular não responde sozinho por ato de improbidade. De acordo com o STJ, o particular não responde sozinho por ato de improbidade. Para o particular responder pelo ato de improbidade, depende da presença concomitante do agente público. Para o particular responder por improbidade, depende da presença concomitante do agente público. O particular não responde sozinho por ato de improbidade. Agora, presta muita atenção num outro entendimento específico do STJ. O STJ não superou esse entendimento que a gente acabou de ver aqui agora, de que particular não responde sozinho por ato de improbidade. Só que o STJ tem um julgado relevante, é a cara de prova, que vai dizer o seguinte, olha, é possível ajuizar ação de improbidade exclusivamente contra particular quando já tiver uma outra ação de improbidade contra o agente público sobre o mesmo fato. Percebeu? O STJ entende que pode se ajuizar a ação de improbidade exclusivamente contra o particular quando já houver uma outra ação de improbidade ajuizada contra o agente público sobre o mesmo fato. Porque aí, no frigir dos ovos, o particular não estará respondendo sozinho por improbidade. Ele vai estar sozinho naquela ação, mas existe uma ação conexa em que está no polo passivo o agente público. Então, no frigir dos ovos, o particular continua não respondendo sozinho, mas está sozinho especificamente em uma ação. Mas existe outra conexa com o mesmo fato sendo discutido contra o agente público. Perfeito? Muito bem. Trago ainda para você a questão do estagiário. Perfeito? Pessoal, questiono a você. Estagiário é agente público para fins de improbidade? O entendimento é que sim. Anote aí que o estagiário é agente público para fins de improbidade administrativa. Estagiário é agente público para fins de improbidade administrativa e poderá praticar ato de improbidade. Muito bem. Outra discussão que eu trago para você nos sujeitos ativos está relacionada à responsabilidade sucessória. Isso aqui é uma novidade da Lei 14.230. Então, olha lá. O artigo 8º vai dizer que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito
apenas a obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Qual que foi a alteração promovida pela Lei 14.230? A alteração tem por objetivo delimitar qual será a responsabilidade do sucessor ou do herdeiro, pois a redação anterior dizia que o sucessor, faltou o R, se submeteria às sanções previstas em lei. A lei anterior, a redação anterior, falava, olha, os herdeiros do sucessor vão responder nas penalidades previstas em lei. E aí ficava muito vago. Vem a nova lei e diz agora que os herdeiros ou os sucessores se submetem apenas à obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Outra novidade, pessoal, refere-se ao artigo 8º-A, segundo o qual a responsabilidade sucessória também será aplicada na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Aqui, na verdade, nós vamos ter uma redação muito próxima àquilo que está previsto também na lei anticorrupção. De modo que, observe o parágrafo único, vai dizer que nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, claro, devidamente comprovados. Então, pessoal, observe que haverá responsabilidade sucessória nas hipóteses de alteração do contrato, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Mas especificamente nos casos de fusão e de incorporação, essa responsabilidade sucessória fica limitada à obrigação de reparação integral do dano, não aplicando as demais sanções. Claro, antes da data, né, da fusão, por atos, por fatos, antes da data da fusão da incorporação. E, obviamente, se houver simulação ou evidente intuito de fraude, aí é diferente. Aí haverá a responsabilidade por tudo. Meus amigos, outro ponto relevantíssimo sobre sujeitos ativos do ato de improbidade está aqui, olha. A questão atrelada aos agentes políticos. Você pode anotar aí para mim que todo agente político responde pelos atos de improbidade. Não tem exceção. Todo agente político responde por ato de improbidade. Mas nem todo agente político responderá pelo ato de improbidade nos termos da Lei 8.429. Todo agente político responde por improbidade, mas nem todo agente político responde nos termos da Lei 8.429. Olha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil por atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Bom, deixa eu trazer uma advertência para você.
Este entendimento do Supremo precisa ser revisto, né? Revisto no seguinte sentido, isso aqui tem que sair. Então, veja, os agentes políticos, à exceção do presidente, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, submetendo tanto a responsabilização pelos atos de improbidade, porque não é mais uma responsabilização civil, ok? Não é mais uma responsabilização civil, porque a ação de improbidade não é mais uma ação civil, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. Então, pessoal, à exceção do presidente da República, agentes políticos como governador, deputados, senadores, por exemplo, vão responder por seus atos de improbidade, tanto pela Lei 8429, quanto pela lei que discipline para eles a prática de crime de responsabilidade. A exceção é do presidente da República, porque o presidente da República no Brasil é uma figura híbrida. É tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Razão pela qual o presidente da República vai responder apenas pelo crime de responsabilidade. O ato de improbidade do presidente é responsabilizado pela lei de crime de responsabilidade. Presta atenção que isso é tão relevante, essa temática, que o STF também tem um entendimento para prefeito. O STF tem um entendimento de que, ainda que o prefeito esteja sendo responsabilizado nos termos do Decreto-Lei 201, que estabelece a infração político-administrativa para o prefeito, isso não impede a responsabilização por atos de improbidade. Não impede a responsabilização por atos de improbidade. Perfeito? Trago para você ainda, agora, para nós discutirmos a tipologia da improbidade administrativa. Quando eu falo para você, pessoal, em tipologia, eu estou dizendo quais são os tipos de atos de improbidade. Essa é a discussão. Vamos lá. Quais são os tipos de ato de improbidade? Aqui, olha. Consideram-se atos de improbidade, olha a preocupação da lei, as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11, ou seja, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios. Perfeito? Então, meus amigos, observem que a lei de improbidade, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, se preocupou logo de cara ao dizer que ato de improbidade é apenas conduta dolosa. Só que, pessoal, veja que o dolo exigido para a prática do ato de improbidade é o dolo específico, não se admitindo mais a figura do dolo genérico, que era admitida anteriormente à redação da 14.230. Olha aqui. O dolo é elemento necessário para a configuração de qualquer dos 3 atos de improbidade, não mais se admitindo a figura da culpa. Aí o artigo 1º, parágrafo 2º, reforça o que é o dolo. É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, talvez não esteja tão claro, mas esse dolo é o dolo específico, com o especial fim de agir, com o objetivo específico de alcançar um evento ilícito,
em um evento ilegal, o evento de improbidade. O artigo 1º, parágrafo 2º, talvez não seja tão claro, mas outros dispositivos são claríssimos. E aí, pode tratar de memorizar o parágrafo 3º, pode tratar de memorizar o parágrafo 8º, que são relevantíssimos, vão cair demais em prova. O parágrafo 3º vai dizer que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, olha, sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, olha pessoal, olha aqui o dolo específico. O mero exercício da função ou desempenho de competências sem a comprovação do dolo específico afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Pode memorizar isso aqui, vai cair demais. Como também o parágrafo 8º, que estabelece que não configurará improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificadas, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Pode tratar de memorizar esses dois dispositivos, eles vão despencar em prova. Perfeito? Muito bem. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da improbidade e vamos fechar a temática.